Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu estou aqui hoje para falar para vocês a respeito da história Campo Geral, escrita pelo João Guimarães Rosa. Essa história foi inicialmente publicada num livro chamado Corpo do Baile em 1956. Posteriormente, esse Corpo do Baile foi dividido em 3 volumes, tá? E foi nessa divisão que eu fiz a leitura, foi nessa versão aqui, Manuelzão e Miguelim. O que nós temos aqui nesse livro, Manuelzão e Miguelim? Nós temos 2 histórias, tá? Temos o Campo Geral e depois temos uma história de amor. Essa obra, Uma História de Amor, nós não vamos falar dela nesse vídeo, tá bom? Porque o vídeo será a respeito apenas da novela Campo Geral e é apenas essa parte, o Campo Geral, que será cobrado na Unicamp, não, na FUVEST, falei errado. Assim como em todas as histórias do João Guimarães Rosa, nós temos como fundo uma cidade do sertão de Minas Gerais, que é a cidade de Mutum. Bem, vamos falar então um pouquinho a respeito das personagens. Nós vamos perceber que sempre o sentimento da personagem fica muito mais evidente, né? O sentimento fica muito mais evidente do que as ações das personagens, tá? A gente entra muito no sentimento. Nós temos então como o personagem principal o Miguelim, tá? Aliás, ele acaba dando o nome, né, para a capa do livro aqui, Manuelzão e Miguelim. Então aquela história que nós não vamos falar hoje vai contar a história do Manuelzão, tá? Aqui nós vamos tratar hoje, Campo Geral vai tratar da história do Miguelim. Quem é o Miguelim? Miguelim é uma criança, é um menino de 8 anos de idade. Ele vive num núcleo familiar, tá? E nesse núcleo a gente tem a mãe, ele tem uma proximidade muito grande com a mãe. Tem o pai, ele não se dá bem com o pai, tá? O pai, ele esperava, né, ter um filho que fosse, assim, aquele filho do sertão, aquele filho que é guerreiro, né, bem cabra-macho, sabe? E o Miguelim, ele não corresponde a essa expectativa do pai, porque o Miguelim é um menino muito sensível, é um menino que gosta de brincar, ele gosta de cuidar dos passarinhos, ele gosta de brincar com os cachorros, né? Então ele é um menino muito sensível e ele não corresponde à expectativa do pai. Então existe um conflito muito grande entre o Miguelim e esse pai. Nós temos também o Dito, que é o irmão mais próximo, tá? O Miguelim também tem outros irmãos, mas o mais próximo dele é o Dito, que é um irmão mais novo. Só que o Dito, ele é muito sábio, então assim, o Miguelim, ele sempre pede conselhos pro Dito, porque parece que o Dito sempre sabe o que fazer, sempre sabe algo para dizer, sempre sabe dar um conselho, né? Então, o Dito acaba sendo como uma espécie de guia pro Miguelim. Temos também na história o tio Terês, tá? O tio Terês é o irmão do pai, e esse tio Terês vai ser muito importante para a história também, tá? E além dessas personagens aparecem outras, né? Tem a avó, que na verdade não é uma avó legítima, mas ela é tratada como avó legítima deles, tá? Na verdade ela é uma tia-avó, tá bom? Então existem ali outras personagens que vão aparecer na história, mas esse é o núcleo mais importante. A narrativa dessa história, ela é em terceira pessoa. Mas apesar de ser em terceira pessoa, a gente só consegue enxergar na história a visão do Miguelim. Então todos os acontecimentos ali daquela família, a gente enxerga apenas a visão do Miguelim, do menino de 8 anos. Então é claro que a gente precisa levar em consideração que é uma visão inocente, porque o Miguelim é uma criança muito inocente no início da história, né? E a gente vai acompanhar durante esse percurso o amadurecimento do Miguelim. Bem, o amadurecimento do Miguelim inicia-se com a primeira briga muito tensa que acontece ali. Ele vê o pai dele batendo na mãe dele. E é uma cena, né, para uma criança de 8 anos, é algo muito forte. E após essa briga, o tio Terês vai embora. Então, subentende-se ali pela visão do Miguelim, né, que o tio Terês e a mãe tiveram um caso,
certo? Então a mãe dele teve um caso com o irmão do pai, tudo bem? Esse triângulo amoroso, né? E o tio Teresa então vai embora. E o tio Teresa, assim, era um tio muito querido. O Miguelinho gostava muito desse tio. Era um tio que brincava com ele, era um tio que dava bastante atenção para ele. Aliás, o tio dava muito mais atenção pro Miguelinho do que o próprio pai. Dias depois, o Miguelinho fica doente, certo? E o Miguelinho, dentro daquela inocência, né, da criança, ele acha que ele vai morrer. Tá? Então, ele imagina que ele tem, porque ele começa a escutar uma conversa aqui, uma conversa ali, fora de contexto, né? Então, ele acredita que ele tem 10 dias de vida. Então, o que que ele faz? Ele negocia com Deus, ele faz uma promessa e negocia com Deus, né? Então, é até engraçada essa parte da história, porque a gente vê nessa negociação a inocência do Miguelinho. Então, o que que ele fala para Deus? Ele pede para Deus que ele tenha esses 10 dias de vida para que ele possa aproveitar a mãe e o irmão dito, que são as pessoas que ele mais ama, e que se ele passar do 10º dia, que ele não vai morrer mais. Né? Então fica esse acordo do Miguelinho com Deus. Mesmo com o Miguelinho doente, o atrito, aquela tensão que existia entre ele e o pai continua, tá? O pai continua cobrando dele atitudes que ele não consegue corresponder. Bem, ele então acaba passando o 10º dia, ele se vê curado e fica todo feliz, tá? E o pai começa a levá-lo, né, a dar obrigações. O pai trabalhava na roça e o pai começa a dar obrigações para ele de trabalho, porque ele queria transformar o Miguelinho naquele homem forte que ele esperava, naquele filho forte. Né? Então o Miguelinho passa a levar comida para o pai na roça. Bem, num desses dias, fazendo o trajeto, né, que era longe para levar comida para o pai, o tio Teresa reaparece. O tio Teresa então chama o Miguelinho, o sobrinho, e fala pro Miguelinho, entrega uma carta para o Miguelinho, e fala pro Miguelinho, Miguelinho, entrega essa carta para sua mãe. Ah, e aí tem mais um momento do amadurecimento de Miguelinho. Por quê? Porque o Miguelinho se vê numa situação extremamente complicada. Ele acha errado, porque ele viu lá no início, né, há dias atrás, que o pai tinha batido na mãe por conta do tio Teresa, né? Então ele imaginava que aquela carta poderia despertar a ira do pai novamente. Então ele ficou com medo de entregar aquela carta. E ele passa alguns dias ali remoendo aquela situação, né? E naquela indecisão, entrego a carta, não entrego a carta, entrego, não entrego, o que que eu faço? Né? E ele fica naquela indecisão até que ele toma a decisão, olha só, né? O Miguelinho ali amadurecendo, né? Claro que ele conversou com o Dito, né? Pediu alguns conselhos pro irmão. Mas é o Miguelinho amadurecendo e ele toma a decisão então de encarar o tio Teresa e falar pro tio Teresa a verdade. Ó, tio Teresa, tá aqui a carta de volta, eu não vou entregar pra minha mãe porque eu não acho certo. O tio Teresa, nesse momento, o tio Teresa não demonstra ali na história ser uma pessoa ruim, né? Na verdade, o tio Teresa também gostava muito do Miguelinho. Então o tio Teresa, nesse momento, abraça o Miguelinho porque ele percebe que ele pediu demais para uma criança de 8 anos. Né? Ele pede desculpa pro Miguelinho, né, pro sobrinho, e vai embora para muito longe. Depois disso, aparece mais uma personagem na história. O nome dele é Luiz Altino. Tá? O Luiz Altino, ele chega na cidade para ajudar o pai do Miguelinho nos trabalhos com a roça. Só que o Miguelinho percebe que o Luiz Altino passa muito tempo conversando com a mãe dele e ele passa a sentir ciúmes do Luiz Altino com a mãe dele. Tá? Então a gente tem a visão dele, né, do Miguelinho, olhando a mãe e sentindo ciúmes. A gente não sabe nesse momento se o pai também sente algum ciúme, se percebe alguma coisa ou não. O Dito, esse irmão tão querido do Miguelinho, ele cortou o pé. Bem, não foi apenas um corte simples no pé. Imaginem, né, naquele tempo, o acesso à medicina era muito precário, e o corte foi bem profundo, foi um corte assim bem grave. E o que aconteceu é que esse corte começou a inflamar. E o Dito ficou de cama, né? E cada vez o corte inflamando mais, ele passou a ter febres e aquilo não sarava de jeito nenhum.
Então, o Dito acabou passando por todo esse processo de sofrimento, de dor, de febre. O Miguelinho, o irmão, né, que amava tanto Dito, passou todo esse tempo, todos esses dias ao lado da cama do irmão, ajudando o irmão, fazendo companhia, né, pro irmão, conversando, né? E só que o Dito acaba morrendo. Pois é, o Dito morre. E o Miguelinho se vê sozinho, porque o Dito era como se fosse ali um porto seguro do Miguelinho. E o Miguelinho se vê sozinho. E é um outro ponto de amadurecimento desse menino de 8 anos. Porque ele é tão novo e ele não sabe lidar com esse sofrimento, ele não sabe lidar com a dor da perda. Então ele perde aquele irmão que ele tanto amava e se vê sozinho e se vê inclusive diante de um pai que não entende esse sofrimento. Já era característica do Miguelinho ser um menino mais calmo, sensível, né? E era exatamente esse jeito do Miguelinho que causava todo o atrito com o pai. Com a morte do irmão, o Miguelinho ficou ainda mais abatido. Ele ficou assim num luto muito profundo, numa depressão muito profunda. E aquilo causou uma ira muito grande do pai, porque o pai achava o Miguelinho frouxo, sabe? E o pai começou então a levar o Miguelinho, mesmo naquele processo de luto, a levar o Miguelinho para trabalhos forçados na roça. Então o Miguelinho já não tinha mais a obrigação apenas de levar comida, né? A obrigação agora do Miguelinho era trabalhar o dia inteiro no sol, junto com o pai como adulto. Vamos imaginar, né, uma criança de 8 anos passando por trabalhos forçados, apanhando quase que todos os dias do pai, passando pelo luto, né, de ter perdido o irmão. Esse menino fica doente, claro, né? Ele não aguenta toda aquela pressão e fica doente. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Antes dele ficar doente, ele escuta o pai falando que Deus tinha levado o filho errado. Né? Por que Deus levou o Dito, que era o filho perfeito? Poderia ter levado o Miguelinho. Então imagina dentro da cabeça de uma criança de 8 anos escutar um negócio desse do pai. Né? Então ele passou a nutrir ali naquele processo do luto dele, ele passou a nutrir uma raiva muito grande do pai. Até que chegou a doença do Miguelinho por conta disso que eu já falei para vocês. O pai já tinha perdido um filho e a gente acredita, né, fica ali subentendido na história que o pai passa por um processo de remorso muito grande, né, por tudo que ele fez com o Miguelinho, por todas as vezes que ele bateu no Miguelinho injustamente, por tudo que ele tinha feito com o Miguelinho. Então o que acontece? Ele passa por um processo de remorso e sofre com a doença do Miguelinho, achando que ele vai perder mais um filho, porque o Miguelinho fica de cama como o Dito ficou, tá? Só que, gente, o pai do Miguelinho, ele era um pai assim bem ogro mesmo, né? Existe ali algumas passagens na história que o pai chega a bater no Miguelinho a ponto de espancá-lo. São assim cenas muito fortes, tá? Da quantidade de surras, né? E da força, da fúria que o pai despejava no Miguelinho. E o Miguelinho também não entendia por que a mãe não fazia nada, por que a mãe não tomava partido, por que a mãe não o protegia, né? Então todo esse processo e esse sentimento do Miguelinho, tudo isso é colocado ali no livro, por isso que eu falei para vocês no início do vídeo. O sentimento acaba ficando muito mais forte do que as próprias ações das personagens. A passa a enxergar o Miguelinho por dentro, né? Todo aquele sentimento, todo aquele sentimento dele, né? No início do livro ele era uma criança inocente e ele está passando por um momento de amadurecimento, mas ele está amadurecendo de forma trágica, né? Ele vê o pai batendo na mãe, o tio que ele tanto gosta vai embora, depois tem o falecimento do irmão, tem essa ira com o pai. Bem, o Miguelinho tá ali de cama, certo? Doente. Ele vê o pai às vezes entrando no quarto, chora um pouco, sai, né? Então ele percebe esse remorso do pai. Só que a vida na casa continua. E a gente, então, como nós temos apenas a visão do Miguelinho, a gente não consegue saber com clareza o que está acontecendo, porque o Miguelinho está passando por aquela doença e ele escuta ali da cama coisas acontecendo, tá? E uma coisa muito séria que aconteceu, e a gente sabe através do Miguelinho, né, por ele estar ali na cama e escutando, bom, ele escuta uma gritaria na casa. Tá? Uma gritaria, ele não consegue sair da cama, tá muito adoentado.
E depois ele fica sabendo que toda aquela gritaria era porque o pai dele tinha matado o Luiz Altino. Lembra do Luiz Altino, que inclusive o Miguelinho estava com ciúmes do Luiz Altino com a mãe? Bem, né? Então a gente pode entender ali que o pai também teve esse processo de ciúmes e matou o Luiz Altino. Só que depois de matar o Luiz Altino, esse pai se matou, tá? Então o Miguelinho ali de cama também perde o pai, né? Então mais um momento de amadurecimento, porque ele nutria tanta raiva daquele pai, né? E ele perde o pai, né? Então ele também passa por um processo ali de remorso, ele chora pelo pai. Depois da morte do pai, o Miguelinho foi melhorando, acabou saindo da cama, né? E ficou curado. O tio Terês retornou após a morte do pai e acabou assumindo o relacionamento com a mãe dele, tá? Então o tio Terês acabou ficando com a mãe do Miguelinho. Num determinado dia, tinha uma pessoa passando pela cidade, tá? Era um médico e ele estava passando pela cidade e o Miguelinho avista lá, né, aquele cavalo, né, aquela pessoa chegando, tal, e o Miguelinho fica perto do olho assim para poder enxergar e aquele médico percebe que o Miguelinho tinha algum problema na vista. Bem, como ele estava ali de passagem, né, ele desce para conversar com a família e coisa e tal, e faz um diagnóstico de que o Miguelinho tinha miopia. Conhecendo ali toda a precariedade daquela família, o que o médico propõe ao Miguelinho, né? Ele propõe para o Miguelinho, para a mãe do Miguelinho, que ele levaria o Miguelinho para a cidade, e lá na cidade o Miguelinho teria, né, o óculos dele, né, para poder curar da miopia, e ele também colocaria o Miguelinho para estudar. Então o Miguelinho ia ter um futuro diferente do que aquele futuro do sertão ali do Mutum na roça. A mãe aceita porque sabe que é o melhor para o Miguelinho, e o Miguelinho fica muito feliz, né? Ele vai finalmente sair do Mutum. No momento final do livro, no momento da despedida, esse médico usava o óculos, né? Então o Miguelinho pede o óculos emprestado, né? Deixa eu ver, né? Deixa eu enxergar com os óculos. E nesse momento, o Miguelinho coloca os óculos do médico e ele olha para o Mutum, que era o lugar onde ele morava, né? Então ele sempre escutou as pessoas falando que o Mutum era feio, a mãe odiava morar ali naquela roça, naquele lugar. Mas quando ele olha para o Mutum, ele enxerga com aqueles óculos o Mutum de uma forma diferente, né? Então ele passa e ele fala, né? Nossa, como o Mutum é bonito. Daí ele olha para a família dele e ele vê como a família dele é composta de pessoas bonitas. E ele olha para o tio Terês, inclusive, e vê a semelhança física do tio Terês com o pai dele. Tá? Então, nesse momento, né, o Guimarães Rosa, na verdade, acaba tratando de uma forma metafórica esse enxergar, né, a partir dos óculos. Na verdade, é como se o Miguelinho, ali um menininho de 8 anos agora, passou por tanto processo de amadurecimento que ele estava pronto para enxergar por conta própria, né? Ele não precisaria mais das outras pessoas para ele poder ver o mundo, porque até então ele só via o mundo através dos olhos dos adultos e através dos olhos do dito, porque ele também era muito dependente do irmão que tinha falecido, né? Então é como se colocar os óculos ali fosse aquele momento final do amadurecimento do Miguelinho e que ele estava pronto então para encarar o mundo. É isso, gente, é uma história muito bonita, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até mais. Tchau, tchau.